que não é muito problema, e vocês vão ficar com o conteúdo. Então, como eu falei, a ideia é a gente analisar o panorama regulatório sob a ótica do que rolou, do que aconteceu e daquilo que ainda vai acontecer. Eu não vou entrar nos mínimos detalhes de cada tópico, de cada slide, porque senão a gente ficaria aqui uma semana, né? E a ideia de um webinar é mandar a informação de uma maneira mais objetiva e deixar depois as fontes, né, a própria apresentação com as fontes, para que vocês possam, então, fazer a consulta. Essa apresentação com as fontes, ela vai ficar disponibilizada no nosso site, que é o www.latinegroup.com.br, tá? Então ela vai ficar bem em destaque lá para que vocês possam acessar, não na sequência, mas assim que eu terminar, assim, logo depois do almoço, ela já vai estar disponibilizada para vocês. Então vamos lá. Bom, então eu sou o Roberto Latini, como vocês já devem saber, sou advogado, biomédico, consultor nacional e internacional. Eu tenho especialização em Direito Sanitário pela USP, tenho algumas especializações aí também na área do Direito, na área da Biomedicina, na área de Engenharia Biomédica, e isso me habilitou anos atrás, 30 anos atrás, a abrir a empresa, e hoje a gente conta com mais de 35 mil processos aprovados. Então está aqui, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de aprimoramento de análise, dos UDIs, que esse é um tema assim, bem quente, um tema que está acontecendo agora, então assim, o fogo está alto nesse tema. Alterações do Solicite e do Fale Conosco. Outro tema muito importante que está acontecendo agora é a do INPE, né? Essa questão da do INPE, essa questão, eu pediria que vocês fechassem o microfone, por favor. Essa questão da do INPE é uma questão que também está bem quente, o fogo está bem alto aqui, que é a Declaração Única de Importação. Isso é muito importante, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a validade do certificado de BPF, a agenda regulatória e, finalmente, a regularização em São Paulo especificamente. Então, não sei se tem gente de fora de São Paulo, mas os últimos slides a gente vai falar sobre as alterações que a Vigilância Sanitária Municipal impôs aqui na cidade, tá? Bom, então vamos lá. Aprimoramento de análise na Anvisa, o que foi feito e o que será feito. Na verdade, assim, historicamente, o que acontece não é um problema da Anvisa, isso é um problema no mundo. As vigilâncias sanitárias no mundo estão com pouco staff. Tá? O staff nas vigilâncias sanitárias mundiais estão muito reduzidos. Aqueles de vocês que eventualmente trabalhem também com a parte da Europa estão percebendo que a mudança do sistema lá de MDD para MDR ainda está atrasado, apesar dos governos lá terem autorizado até as certificadoras a participar do processo de migração dos registros, né, do modelo de registro na Europa, mas também o processo lá está atrasado. Por quê? Porque tem pouca gente. O fato é que nas vigilâncias sanitárias no mundo tem pouca gente, o Brasil não é uma exceção. Com a entrada do novo presidente agora na Anvisa, o que ele fez? Ele fez, bom, primeiro, nós temos 102 aprovados nos concursos que finalmente vão ser internalizados, estão sendo treinados já pela Anvisa, né? O projeto Anvisa AI, né, que é um investimento de 25 milhões que foi divulgado pela Anvisa em inteligência artificial. Então, o uso da inteligência artificial deve acelerar a análise dos processos, mais especificamente, né, aí é uma opinião minha, né, mas mais especificamente aqueles processos de notificação, que são processos mais simplificados, né, estratégias de realocação temporária de equipes. Então, se você tem uma equipe que trabalha num determinado setor da Anvisa, né, que obviamente que tem background técnico, e essa equipe não tem tanto serviço para tocar agora, eles vão trazer esse pessoal para dentro de outras áreas, vão dividir esse pessoal para tentar acelerar, tá? E a Anvisa também publicou um edital para obter informações sobre os dispositivos médicos em análise, tanto quanto os medicamentos que também estão em análise, e aquilo que as empresas teriam interesse, né, teriam que as empresas gostariam que fosse priorizado em termos de análise e em termos de aprovação, tá? Então, isso é o que a Anvisa pretende fazer nesse momento, enquanto aceleração, e tentar colocar essas filas o mais rapidamente no lugar.
Obviamente, ninguém ganha com o atraso, porque o atraso por parte da Anvisa significa o atraso no lançamento de novas tecnologias no mercado, de novos medicamentos, novos dispositivos médicos, sejam eles de uso odontológico, laboratorial ou médico hospitalar. Então, obviamente, o atraso por parte da Anvisa reflete no atraso como um todo no setor, não só para as empresas em termos de lançamentos e ganhos e tudo mais, mas senão também, na minha opinião, no elo mais fraco dessa cadeia toda, que é o paciente. Ou seja, nós, enquanto pacientes, nós não temos acesso a essas tecnologias enquanto elas não são aprovadas pela Anvisa. Tá? Bom, vamos falar um pouco agora do UDI. Para quem não lembra o que é o UDI, UDI é uma identificação do produto, tá? Deixa eu voltar um pouquinho para mim. UDI é uma identificação do produto, como se fosse o CPF de um produto. Este CPF é com reconhecimento mundial. Então, se eu tenho, por exemplo, se esse mouse que eu estou segurando ele for um dispositivo médico, este mouse, enquanto equipamento, enquanto dispositivo médico, ele teria uma identificação única que serve para o Brasil, para o Japão, para a Europa, para Estados Unidos, para qualquer lugar, para a Ásia, para a Austrália. Então, este produto aqui ele seria reconhecido pelo número em qualquer lugar do mundo. É como se cada um de nós tivesse um nome único que a gente nunca fosse ter um homônimo na vida. Então, o Zezinho ia ser só ele que ia ser chamado de Zezinho, a Mariazinha só ela Mariazinha. Então, o UDI é a identificação única de dispositivos. Tá? E existe um processo, né? Existe uma lógica, uma filosofia por trás disso, que é o quê? O UDI ele é formado por 3 partes, ou melhor, por 2 partes, pode haver uma terceira parte. O UDI-PI identifica a unidade de produção. Doutor, Pois não. licença, a apresentação, perguntaram se o senhor vai compartilhar. Vou, já tô compartilhando de volta. Ah, tá, Então tá obrigada. aqui. Então pronto. Estamos aqui de volta. Então, o UDI-PI, ele identifica a unidade de produção do dispositivo, ou seja, a fábrica, o endereço onde ele é feito. O UDI-DI identifica o modelo e as características desse dispositivo. E, finalmente, se você tiver um dispositivo que ele vem em conjunto ou que ele não consegue ter uma identificação individual em termos de unidade de utilização, e o melhor exemplo que eu posso dar disso para vocês é você pegar um fardo de água mineral, por exemplo. Aquele fardo de água mineral, se cada garrafa não tiver uma identificação única, então elas ficam identificadas pelo fardo. Tá? Então você sabe que aquele, por exemplo, você passa no supermercado lá o código de barra, e o código de barra reconhece no caixa que aquela unidade é uma unidade com 10, 12, 6 garrafas. Isso é uma unidade de identificação quando você tem uma embalagem múltipla. Bom, quem pode ou quem deve dar definir o UDI de um determinado produto, né? São as chamadas unidades emissoras. A única unidade emissora que está estabelecida no Brasil é o GS1, mas as empresas podem se valer também do HI-BCC e do ICC-BBA, que são unidades chamadas de unidades emissoras. Então, basta que a empresa faça um contato com essa unidade emissora de posse das informações que ela vai requisitar do produto, que é como se fosse um catálogo técnico, ela vai, então, definir um determinado número, e esse determinado número ele vai ser usado no mundo inteiro. Normalmente, essa é uma obrigação do fabricante. Então, tanto o fabricante internacional quanto o fabricante nacional. Ocorre que, em nem todos os lugares do mundo, o UDI ainda é um número, é uma identificação exigida. Então, por exemplo, se você estiver falando de um caso onde o fabricante não utiliza UDI e os mercados para quem ele exporta também não exigem o UDI, é bastante provável que você não vai ter o UDI naquele determinado produto. Porém, se aquele produto for exportado para o Brasil sem o UDI, se o fabricante entender que ele não precisa, que ele não deve fazer o UDI, o importador distribuidor poderá aplicar para ter o UDI. Em que condição?
tendo um comunicado, uma carta explícita do fabricante autorizando o importador a fazer isso. Por quê? Porque mesmo sendo um número obtido através do importador distribuidor aqui no Brasil, esse número vai valer para o mundo inteiro. Então, aquele fabricante que autorizou um importador distribuidor brasileiro a obter o UDI, ele obrigatoriamente ele vai ter que usar aquele mesmo UDI no resto do mundo a partir do dia que for interessante ou que ele for obrigado a utilizar, tá? Mas normalmente isso é uma obrigação do próprio fabricante. O próprio fabricante teria que informar para vocês a questão do UDI. E o UDI ele já deve vir informado no rótulo do produto. Então, além de todas aquelas informações da RDC, por exemplo, 751, já que a maioria aqui, ou todo mundo, faz parte do grupo de medical device, né, de dispositivos médicos, então, além daquilo que a própria Anvisa já exige em termos de rotulagem, adicionalmente, a gente tem que colocar o UDI agora, tá? E a partir de quando eu preciso colocar e quem tem que usar e quem não tem que usar. Então, por enquanto, os produtos isentos de UDI são aqueles fabricados especialmente para os pacientes. Por exemplo, um caso que a gente pode falar são aquelas próteses feitas sob medida para pacientes que perderam uma parte de um membro ou nasceram, ou tiveram uma amputação, ou nasceram sem, ou já nasceram, né, sem um membro. Então, vou fazer uma prótese de perna para o paciente fulano de tal, tá? Esse tipo de produto a gente sabe que nem demanda registro, tampouco vai demandar o UDI, porque esse produto ele não vai ser vendido mundialmente. É o produto feito para uma pessoa. Os produtos que constam na lista de produtos não considerados dispositivos para a saúde, se vocês procurarem lá, der um Google, produtos não considerados produtos para a saúde pela Anvisa, vocês vão ver que tem uma relação. E produtos que são usados exclusivamente para pesquisas também não precisam de UDI. Então, se você tem um produto que ainda está na fase de pesquisa clínica, por exemplo, esse produto não demanda a obrigatoriedade de um UDI para ele. Bom, como vocês sabem também, os produtos para a saúde, né, os dispositivos médicos, eles são classificados em termos de classe de risco de 1 a 4, sendo que a obrigatoriedade de implementação de UDI vai do risco mais alto para o risco mais baixo. Então, a gente começou com a obrigatoriedade de classe 4, em 10/7/2025. Classe 3 vai ser obrigatória a partir de 10/1/2026, depois 10/1/2027, classe 2, e 10/1/2028, classe 1. Exceto pela classe 4, que já é obrigatória, qualquer outra classe, obviamente, a data pode ser alterada pela Anvisa, tá? A Anvisa tem essa autonomia para fazer esse tipo de alteração. E também já existe um grupo para qual o uso de UDI já é obrigatório desde 20 de junho de 2020, que são os stents para artérias coronarianas, os stents farmacológicos também para artérias coronárias e os implantes para artroplastia de quadril e joelho. Por quê? Porque esses são itens, na verdade, são itens de interesse do Ministério da Saúde, porque são itens que o SUS investe muito dinheiro aí. Então, vocês sabem que alguns dispositivos médicos, aqueles que são de interesse para o uso em saúde pública, principalmente, né, principalmente na saúde pública e para a saúde pública, que são próteses dos mais diversos tipos, né, desde próteses ortopédicas até você falar de stents, marca-passos, desfibriladores implantáveis e outros. Não só a gente faz o registro, como a gente também manda um relatório econômico para a Anvisa, para ela entender o quanto a empresa cobra lá fora, o quanto a empresa cobra aqui, enfim, para que eles tenham um balizamento de valores. Para esses itens que a gente mostrou aqui, então, o uso do UDI já é obrigatório. Entretanto, né, sempre tem um entretanto, apesar da obrigatoriedade de você já registrar, né, de você já escrever, já pôr esse número do UDI no rótulo, conforme o cronograma que eu mostrei, essa informação só vai chegar para a Anvisa a partir do dia que ela disponibilizar um sistema, o sistema de base de dados do UDI da própria agência, tá? Isso está descrito na RDC 591 de 2021, artigo 15, parágrafo 3º. Então está lá, os prazos estipulados no caput. Caput é a cabeça do artigo, né? Aquilo que está em primeiro no artigo. Então isso é o caput. Para transmitir as informações à base de dados do UDI, é que se refere o parágrafo único do artigo 8º da mesma resolução,
iniciarão a partir do momento em que a Anvisa publicar em instrução normativa a base de dados de UDI da agência está apta a receber as informações. Bom, esta instrução normativa não foi publicada pela Anvisa ainda. Ela faz parte do tema 5.3 da Agenda Regulatória 2026, publicada no Diário Oficial de ontem, dia 16/5, aliás, perdão, no de 16/12, eu escrevi errado aqui, isso aqui é um erro meu, 16/12/2025, eu errei aqui porque essa aqui é a data do meu aniversário. Aliás, registrem aí, quem quiser mandar presentes, dia 16/5 estamos habilitados, mas é 16/12/2025, eu vou corrigir antes de colocar isso à disposição para vocês, tá? Então, só quando a Anvisa publicar a instrução normativa informando que a base de dados está apta, aí sim a gente vai ter como registrar o UDI na base de dados da Anvisa. E por que através de uma instrução normativa, né? Só lembrando para vocês, eu vou parar um minutinho para eu aparecer aqui. Por quê? Porque se você for no regulamento interno da Anvisa, você tem lá pelo artigo 180 a explicação de todos os atos pelos quais a Anvisa informa alguma coisa. Então, lá tem a definição de resolução de diretoria colegiada, o que é um aresto, o que é uma instrução normativa, etc. e tal. E na definição de instrução normativa você encontra que a instrução normativa é um instrumento para aclarar pontos em dúvida, né? Ou pontos que mereçam um desenvolvimento numa resolução de diretoria colegiada. E a resolução de diretoria colegiada, por definição, é o instrumento através do qual a direção ou a presidência da Anvisa informam então os instrumentos legais, né, pelos quais eles criam obrigação de fazer ou obrigação de não fazer. Então, a partir do momento em que a Anvisa, através de uma RDC, diz que você vai ter que criar a UDI e vai ter que informar a UDI, ela legalmente está fazendo o quê? Ela está criando uma obrigação de fazer. Então, o fato da, só reforçando, da instrução normativa não ter sido publicado ainda, não isenta as empresas que tenham produtos de classe 4 e aquelas que já comercializam estentes e as próteses ortopédicas de já ter o UDI nas suas embalagens, tá? Então, uma coisa não se confunde com outra coisa. Bom, voltando aqui ao compartilhamento, vamos falar um pouquinho da emissão do certificado, do Fale Conosco e de audiências. Só um pouco antes de avançar nisso aqui, eu sugiro fortemente que quem não leu esta resolução e trabalhe com dispositivos médicos, que leia a resolução. Fora isso, no nosso site também existe, no nosso site e no nosso canal do YouTube, tem vários vídeos que a gente fez para poder orientar vocês em relação aos UDIs, em relação aos produtos, tá? O pessoal está pedindo para fazer pergunta aqui, eu vou pedir para segurar um pouquinho para deixar as perguntas para o fim. Senão a gente vai começar a trocar as bolas aqui. Bom, vamos falar um pouquinho da modernização da Anvisa. Então tá lá. A Anvisa já mexeu um pouco no sistema solicita, nas audiências, na marcação das audiências e no Fale Conosco, tá? Em relação ao solicita, então, os certificados de AF, que é autorização de funcionamento e autorização especial, serão solicitados exclusivamente através do solicita a partir de agora, tá? Para quem não sabe, a autorização especial é para aquelas empresas que trabalham com produtos controlados, são aqueles produtos, aquelas substâncias que estão na portaria 344 de 1998. Então, são os precursores de entorpecentes. Esses produtos eles podem ser usados tanto na produção, como eles podem ser o resultado de um produto acabado, tá? Então, por exemplo, só para pegar um exemplo, fazer um paralelo, na indústria farmacêutica, seriam aqueles medicamentos de tarja preta. Só que na indústria de dispositivos médicos, muitas vezes você usa a substância controlada como um intermediário na produção, né? Como um item de produção. E você pode chegar lá na frente, o teu produto conter uma substância controlada, não conter mais a substância controlada, ou conter a substância controlada numa concentração
que já elimine a necessidade do controle por parte tanto da Anvisa quanto da Polícia Federal. Um exemplo que eu posso dar nesse último item, as balas de mel, por exemplo, né, que não tem mel, por incrível que pareça, as balas de mel, por exemplo, eles contêm uma substância chamada heliotropina. A heliotropina, na origem, ela é controlada. Mas quando a heliotropina foi utilizada, ela já está tão diluída, já está numa concentração tão baixa na bala, né, que vai ser o produto final, então lá na ponta já não existe mais a necessidade desse controle, mas existe a necessidade do controle na entrada dessa substância na fábrica, porque sim, com a substância em 100% de concentração, você consegue fazer entorpecente. Tá? Também a emissão de certificados, muita gente questiona a Anvisa, fala, eu preciso do certificado, do registro do meu produto, ou eventualmente o certificado de notificação do meu produto, porque o meu parceiro lá fora está me pedindo, e das duas uma, né? Ou a Anvisa tinha que se ocupar de uma coisa que obviamente pode ser automatizada, né? Ou você tinha que mandar simplesmente a publicação em diário oficial. Então agora passa a ser possível fazer a emissão desse certificado através dessa nova ferramenta que a Anvisa disponibilizou. Então você mesmo faz, é uma forma mais autônoma de emissão desse mesmo documento. Para as audiências, a Anvisa lançou um novo sistema de agendamento, né, que está substituindo o sistema anterior do parlatório. Isto não quer dizer, vamos deixar isso bem claro, que a Anvisa vai facilitar a marcação de audiências, só vai facilitar a solicitação das audiências. Mas ter a audiência ou não ter a audiência continua sendo um ato discricionário da própria Anvisa. Então, dependendo daquilo que você colocar como motivo pelo qual você está solicitando sua audiência, pode levar a equipe da Anvisa a autorizar a realização daquela audiência ou não autorizar a realização daquela audiência. O que eles estão falando aqui é que eles lançaram um novo sistema para agendamento, tá? E não para a realização das audiências. Toma cuidado, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? O Fale Conosco, você teve mudanças no formulário, tá? Do Fale Conosco, e o novo formulário eletrônico para atender estrangeiros também, porque aí uma opinião minha, talvez alguns compartilhem, alguns não é uma crítica, é um fato que eu vou comentar agora sobre a Anvisa. Minha opinião, o site da Anvisa é muito fraco para estrangeiros, mas também não é só a Anvisa. Aqui eu trabalho com agências reguladoras praticamente do mundo inteiro, e não é difícil você encontrar um site que está desatualizado, que a legislação não é bem explicada, que não está traduzida. Então, por exemplo, você colocar lá para o estrangeiro que o que cuida, né, que vamos dizer que o registro de um produto está debaixo da RDC 751, quando ele clica, a resolução aparece em português, né, na minha opinião, e eu acho que na opinião de todo mundo aqui, acho que todo mundo vai compartilhar, não é necessariamente um bom serviço prestado para o estrangeiro. Claro que hoje, com os tradutores automáticos e tal, você tem a opção de fazer uma tradução não oficial de uma maneira muito rápida, mas o ideal seria que as agências reguladoras tivessem por norma, né, especialmente aquelas que participam de fóruns como o MDRF, que a Anvisa faz parte, né, e tudo mais, que eles combinassem que pelo menos as legislações fossem ofertadas no mundo inteiro e por todo mundo em inglês. Bom, vamos falar agora de um tema que é um tema bem complexo. Eu peço a atenção de vocês, porque especialmente se quem estiver assistindo isso for mais da área regulatória e menos da área de comércio exterior, ou menos de vendas e marketing, o pessoal lá pode ter alguma dificuldade ou pode até nem saber que isso está acontecendo. Bom, a Receita Federal, desde alguns anos atrás, ela vem adotando um chamado NPI. Tá? O que é o NPI? É o novo processo de importação. NPI, novo processo de importação, que lá fora é conhecido como Single Window. Qual que é a filosofia desse processo? A filosofia desse processo é a criação de uma ferramenta que centralize todo tipo de informação que a Receita Federal e os órgãos anuentes ou autorizadores vão necessitar. Então, por exemplo, se eu estou importando uma ração para cavalo, qual é o órgão anuente que eu espero que vai entrar aí? Além da Receita Federal, que entra por conta
da classificação tarifária e por conta dos impostos, vai entrar o Ministério da Agricultura, que é conhecido como MAPA. Se eu estou importando um produto que vai ser utilizado em metrologia legal ou metrologia científica, qual é o órgão que vai anuir essa importação? É o Inmetro. Se eu estou importando produtos para uso em saúde humana, quem vai controlar isso? A Anvisa. Então, desde algum tempo, a Receita Federal veio desenvolvendo projetos pilotos com algumas empresas para colocar isso em vigência. E qual é o detalhe? Essa do INPE, ela passa a substituir a licença de importação e a declaração de importação. Tá? Então, eu vou esperar um pouco para avançar no slide e vou voltar para a minha imagem aqui para conversar um pouquinho com vocês olho no olho. Então, como é que isso vai funcionar? Na verdade, como é que isso já está funcionando? Isso funciona em etapas. A etapa número 1 é a seguinte. Primeiro, qual é a correta classificação tarifária do produto com os quais vocês trabalham? A classificação tarifária, ela é determinada no Brasil por um número chamado NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. E em países do exterior é o HS, é o Harmonized System, que é um conjunto de números, de algarismos, que quando você atribui esses algarismos dentro de uma tabela, por exemplo, da própria Receita Federal, ele vai te dizer que aquele produto é, por exemplo, um equipamento de raio-x. Muito bem. Com base nessa NCM, este novo sistema que a Receita Federal desenvolveu agora, essa nova ferramenta, ela vai dizer o seguinte, olha, para esta NCM, que é um equipamento de raio-x, eu preciso conhecer estes atributos. Tá. Quem definiu quais são os atributos? No caso dos produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária, foi a Receita Federal junto com a Anvisa e, eventualmente, junto com o Inmetro, para aqueles produtos que dependem de uma anuência do Inmetro também. Tá? Quais produtos dependem da anuência do Inmetro? Os produtos eletromédicos. Então, esses órgãos juntos, eles definiram o que se chama de catálogo de produto. O que é um catálogo de produto? Quando atribui aquela NCM, vai abrir um catálogo. E no catálogo vai estar escrito, vou pegar um exemplo aqui. Vamos supor um catéter cardíaco. Então ele vai dizer assim, olha, eu preciso saber qual é o comprimento do catéter, preciso saber o material que esse catéter é feito, preciso saber o prazo de validade do catéter. Então, para cada tipo de produto, atribui-se uma série de requisitos que deverão estar preenchidos e feito o upload antes que vocês inicializem a importação. Detalhe, se na Anvisa vocês têm uma família de produtos, por exemplo, com 3 tamanhos de catéter, pediátrico, infantil e adulto, no catálogo você não pode registrar essas informações como uma família. Você tem que registrar cada tamanho como um catálogo separado, o que já traz uma certa dor de cabeça aí. Porque se você tem uma família de 100 produtos como instrumentais cirúrgicos, você tem que pegar essa família e dividir essa família no catálogo em 100 catálogos. Então, isso é um projeto que demanda tempo e mão de obra. Tá? Por isso que eu quis conversar, por enquanto, olho no olho, para que vocês entendam bem do que nós estamos falando aqui. Então, é assim, um produto ou um registro de uma família vai derivar tantos catálogos quanto os produtos estejam incluídos nessa família. Então, isso é o problema número 1, que não é necessariamente um problema, é uma característica do sistema. Característica número 2, partes, peças e componentes que serão importados, será atribuído outra NCM. Se essa NCM cair dentro de uma classificação que demande a criação de outro catálogo, então você precisa criar um catálogo para cada parte, para cada peça, para cada componente. Vou dar um exemplo. Você tem lá um ultrassom. Esse ultrassom tem uma bateria interna. O ultrassom parou de funcionar, precisamos fazer a manutenção corretiva. O técnico ou engenheiro de campo chega à conclusão que precisa trocar a bateria. Para você importar essa bateria, só a bateria, ela não usa a mesma NCM, ela não usa a mesma classificação tarifária do equipamento em si. Ela usa uma classificação tarifária de bateria. Se essa classificação tarifária de bateria, essa NCM, exigir a criação de um catálogo só para ela, você tem que criar um catálogo só de bateria. Então, o que eu sugiro que as empresas façam, aquelas que ainda não fizeram? Obviamente, iniciem pelo catálogo dos produtos, né, completos,
E aqueles que tenham partes, peças e componentes, que depois elejam as principais partes, peças e componentes e façam o catálogo de cada parte, cada peça, cada componente. Por quê? Porque se isso não for feito, na hora de importar, vocês não vão poder importar. Porque se a importação chegar no Brasil, a Receita Federal for entrar lá no Siscomex, que é o Sistema de Comércio Internacional do Brasil. Siscomex, essa ferramenta está dentro do ambiente do Siscomex. Né? Então, se a Receita Federal entra lá no Siscomex e descobre que para esta importação não existe um catálogo autorizado, o que ela vai fazer? Ela vai rechaçar, ela vai devolver essa bateria para o exterior e vai aplicar uma multa pela importação inadequada do produto. Tá? Então, como eu falei antes, isso é um trabalho que demanda tempo e demanda mão de obra, que tanto pode ser de âmbito interno das empresas, como vocês podem contratar empresas que estão fazendo esse tipo de serviço por aí. Tá? O importante é que ele seja feito antes da importação. Voltando ao compartilhamento. Desculpe o tempo que eu tomei aí, mas é que isso é uma coisa importante para quem importa, senão vocês não vão conseguir importar. Nem para a importação de produto direto, né, produto acabado, tampouco importar parte, peça e componente eventualmente para fabricar no Brasil. Então tá lá, tudo isso que eu falei para vocês tem base na resolução de diretoria colegiada 977 de 2025, que dispõe sobre o controle administrativo na Anvisa sobre as operações de comércio exterior. Então é disso que nós estamos falando, né? A Anvisa é o órgão anuente dessas importações, então, como tal, a forma como ela administra isso está previsto nesta resolução. Mas a do INPE não é só essa resolução, tá? A do INPE, ela tem um destaque especial no próprio site da Receita Federal. Então eu sugiro que vocês deem um Google aí, Receita Federal do INPE, e faça o pessoal de comércio exterior da empresa de vocês darem uma lida, tá? Então tá lá, as empresas vão ter que protocolar antecipadamente a informação de cada modelo, que lá fora é conhecido como SKU, né, de produto a ser importado, na forma de um catálogo, apresentando os requisitos exigidos pela Receita Federal, em conjunto com as demais autoridades anuentes ou aprovadoras, como Anvisa, MAPA, Inmetro, Ministério do Trabalho e outros, né? A Ministério do Trabalho, eu dou um exemplo de Ministério do Trabalho. A luva cirúrgica, por exemplo, ela é considerada no Brasil como um equipamento de proteção individual. Então você precisa, para uma luva cirúrgica em metro, depois você precisa um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, como se fosse um capacete, uma botina dessas que vocês veem o pessoal usando, para depois passar para o registro da Anvisa. Tá? Então esse cadastro vai ser realizado através do Siscomex e as operações pretendem substituir a licença de importação e a declaração de importação, tá? Cada importador de determinado produto deve cadastrar seu próprio catálogo. Isso é outra coisa importante para falar para vocês. Vou voltar para mim. Isso é outro fato importante. Então vamos supor que eu tenho lá uma empresa, uma importadora, que ela é detentora do registro de um determinado produto. De novo, eu vou dar o exemplo de um raio-x, tá? Essa importadora, ele é o distribuidor master daquele produto. Então, ele detém o registro, mas para cada área geográfica do Brasil, norte, sul, sudeste, nordeste e centro-oeste, ele tem um distribuidor lá, um distribuidor importador. Ele já fez o seu próprio catálogo, né? Esse importador master, ele já tem o seu próprio catálogo aprovado lá para fazer suas do INPEs, mas ele se utiliza das DDRs, que são as declarações de detentor do registro, né, de cada, para autorizar que cada um desses importadores façam suas próprias importações. Bom, esses importadores, eles não vão poder se utilizar do catálogo do importador master. Cada um deles vai ter que submeter as mesmas informações no Siscomex para poder fazer suas próprias importações. Isso é característica número 1. Característica número 2. Se as importações forem feitas, por exemplo, por hospitais, centros de saúde, mesmo saúde pública, cada importador tem que fazer o seu próprio catálogo. Então, se eu sou um importador master, se eu tenho lá os registros e estou autorizando um hospital ou outro importador a fazer sua própria importação através de uma DDR, a gente
não pode ceder espaço no nosso catálogo para que outro utilize. O que você pode fazer, já tendo o seu catálogo aprovado, é falar o seguinte, ó, vou dar um exemplo aqui, vou citar nomes, tá? Que não tem problema. Então, por exemplo, eu sou o detentor do registro de um determinado equipamento, sei lá, ultrassom. Aí, ou Einstein, o Hospital Albert Einstein, ou o Sírio-Libanês, ou Moinhos de Vento, ou Beneficência Portuguesa, eles querem importar aquele produto. Ou mesmo um outro importador. O que eu posso fazer? Já que eu não posso ceder, né, espaço para ele utilizar, é o famoso telhadinho. Né? Eu não posso fazer um telhadinho, posso fazer um puxadinho no meu catálogo para ele usar. Mas eu posso copiar o meu catálogo e mandar para ele e falar, ó, os atributos que eu coloquei para aprovar, o meu catálogo foram esses. Então, obviamente, ele vai conseguir implementar o catálogo dele muito mais rápido do que se ele ficar em tentativa e erro. Tá? Então, isso é uma forma de você também, enquanto empresa, não comprometer as suas próprias importações ou as importações pelos seus próprios clientes. Tem muita empresa, por exemplo, empresa que vende grandes equipamentos, né, que autorizam os hospitais, principalmente aqueles hospitais que têm benefícios, né, que são benefícios fiscais, como as Santas Casas, por exemplo, né, a trazer os produtos diretamente. Porque se você traz esse produto através de um distribuidor, importador-distribuidor, e entrega para o hospital que tem o benefício fiscal, esse hospital perde esse benefício fiscal porque na entrada esse importador teve que pagar todos os impostos. Enquanto se o produto chegar direto para o hospital, por exemplo, né, que são os filantrópicos, eu estou falando dos hospitais filantrópicos, esse hospital não vai perder esse benefício da filantropia. Tá? Continuar compartilhando. Então é tudo isso que a gente falou agora, tudo que está escrito aqui foi exatamente o que eu acabei de falar com vocês. E essa aqui é a imagem do... isso aqui é o portal único do Siscomex, quando vocês entrarem lá através do Google, né, como eu falei, dá um Google lá, portal único Siscomex. Vocês vão entrar lá na do INPE e vai aparecer essa figurinha para vocês. Então tem lá, tratamento tributário, licenças, permissões, certificados, que é um dos documentos que hoje já se utiliza para importar, vai continuar utilizando. Se você está importando no sistema de drawback, o que é o drawback? Drawback é quando você faz importação, por exemplo, de um equipamento desmontado, presta o serviço de montagem de equipamento no Brasil e devolve ele para o exterior. Então, drawback é você trazer partes, peças, componentes ou ingredientes, fazer o produto acabado no Brasil e devolver esse produto para o exterior sem auferir lucro no Brasil. Então, você vai cobrar o que aqui? Aqui você vai cobrar serviço, né? Gestão de risco, então tá lá, janela única de inspeção. Isso aqui é do que nós estamos falando agora, né? Do que eu estava falando até agora. Então, chega a mercadoria, essa mercadoria vai ser inspecionada por quem? Vai ser inspecionada pelo órgão anuente, Anvisa, MAPA, Inmetro e outros. Quem vai fazer a conferência aduaneira? Receita Federal. Então a ideia deles está aqui, ó, janela única de inspeção, é que todas as informações já estejam consolidadas aqui dentro da do INPE e que no momento em que eles acessarem essas informações estejam disponíveis, inclusive acessar de maneira antecipada. Então, eu estou fazendo uma importação, está lá, minha do INPE já foi emitida, está lá no sistema para ser anuída, a vigilância sanitária ela pode até anuir de maneira antecipada essa do INPE. Ou seja, a ideia de criar esse novo processo de importação, o NPI, que é o single window lá fora, né, como eu falei anteriormente, é acelerar a liberação desses produtos. Que quem mexe com isso sabe que em alguns portos e aeroportos você fica até 45, 60 dias, às vezes até 90 dias com o produto parado, pagando armazenagem na zona primária, ou seja, onde o produto chega, que é conhecido como zona primária, sem poder liberar o produto para uso. E o controle de carga vai ser feito tanto por via terrestre, como por via marítima, quanto por via aérea, tá? Que são os chamados modais de transporte. Então, eu me detive um bom tempo nessa questão da do INPE, porque ela é fundamental para a grande maioria das empresas que estão no Brasil. Tá? Então, tá lá, novo processo de importação. Esse é o cronograma atualizado, mas a Receita Federal já mudou esse cronograma algumas vezes. Tá? Então, isso é o que valia até ontem. Né? Espero que continue valendo também mais à frente para outras coisas. Tá? Então tá lá, para os alimentos, insumos de indústria de uso, né, sempre para uso humano, aqui nós estamos falando tudo para uso humano, tá? Não tem nenhum exemplo de uso veterinário, uso animal.
Então, em 6/10, o pessoal da indústria de alimentos já tinha que ter os seus catálogos prontos. Em 20/10, o pessoal de cosmético, de saneante, sangue, tecido, células e órgãos, que aqui você já entra na parte de dispositivos médicos também, né? Os medicamentos, os insumos, os controlados e os produtos à base de cannabis, que é o canabidiol, né? Com ou sem THC, 3/11, e a partir de 17/11, dispositivos médicos para a indústria e aqueles acabados já para uso humano também. Quando eventualmente, então tá lá, em que o produto importado exige anuência de Anvisa quanto de outro órgão anuente, a liberação no novo processo de importação NPI só será possível se ambos os órgãos estiverem habilitados e com o sistema devidamente ligado para aquela nomenclatura do Mercosul. Por que a gente colocou essa frase aqui? Porque, por exemplo, a Anvisa e o MAPA, eles já deveriam ter entrado no novo processo de importação antes, mas eles atrasaram um tempo. Hoje eles já estão, mas sofreram um atraso. Então, caso ocorra, né, uma eventualidade de um dos órgãos anuentes ainda não estar dentro do NPI, do novo processo de importação, então o importador deve seguir o processo tradicional via licença de importação, declaração de importação. Para quem não conhece, só para eu explicar rapidamente, quando você coloca lá dentro do Siscomex, que é o ambiente, de novo, é o ambiente de comércio exterior do Brasil, o número da NCM, aquele código, naquela classificação tarifária, imediatamente aparece lá se você precisa da anuência e de qual órgão vai anuir aquilo, tá? E você então entra lá, você pede uma licença de importação, que é prévia ao próprio ato da importação da mercadoria em si. Tendo essa licença de importação, você está habilitado a fazer a coleta do produto no exterior. Nós estamos falando de importação, né? A coleta do produto no exterior para o transporte aqui no Brasil. Quando esse produto chega no Brasil, chega o avião ou chega o navio, ou se for por via terrestre, tipo Mercosul, né? O produto cruza a fronteira e chega no ponto de desembaraço aduaneiro, ou seja, onde a autoridade aduaneira, a Receita Federal, vai dizer, ó, o produto chegou e eu vou fazer minha inspeção, essa licença de importação, ela muda de status no sistema, ela vira uma declaração de importação. Por que isso? Né? Só para explicar também, para que vocês entendam por que de um nome e por que de outro. Porque quando você tem uma licença para fazer alguma coisa, não significa que você já fez. Quando você já fez aquela coisa, você declara que aquela coisa já está feita. Então, uma coisa é ato, outra coisa é fato. Então, a licença, ela é antes da importação. Aí, você tem a licença, você faz todo o ato da importação. Se a mercadoria chegar de verdade, ela vira uma declaração de importação. Ah, mas pode ocorrer da mercadoria não chegar de verdade? Pode. Tem muitos casos de extravio de mercadoria no comércio exterior. O navio pode afundar, o avião pode cair. A mercadoria pode ter sido embarcada da origem para um destino errado. Tá? Então, isso acontece bastante. Quem trabalha com comércio exterior sabe disso. Vamos falar agora um pouquinho do certificado de boas práticas de fabricação. Tá? Alteração da contagem da validade. Isso é muito importante para vocês que trabalham principalmente com produtos de classe 3 e 4. Né? A gente sabe que para a classe 1 e 2 não se exige que o fabricante lá fora tenha certificação de boas práticas de fabricação. O que ele tem que sim é seguir as normas de boas práticas de fabricação, que hoje RDC 665 de 2022, né? Já teve outros nomes, outros números. Hoje o que está valendo, o que está vigendo, RDC 665 de 2022. Se ela for revogada por outra que entre em vigor, então vai mudar o número. Mas basicamente, a Anvisa implementou uma alteração na forma de contagem do primeiro dia de validade da renovação do certificado até o último. Então, primeira coisa, então vamos lá, deixa eu de novo, olho no olho aqui. Então, primeira coisa, moçada, a gente sabe que hoje você tem dois métodos de solicitar boas práticas de fabricação, ou duas vias operacionais pelas quais ela pode acontecer. Então, eu vou lá, pago monto o meu processinho, solicito para a Anvisa, pago a taxa da Anvisa, que para Mercosul e Brasil tem um valor, para fora do Mercosul tem outro valor, né? Isso todo mundo já sabe. Faço a minha solicitação.
Se a minha solicitação demandar que uma equipe da Anvisa vá fazer a inspeção presencialmente, tá? Então, uma vez concedido o certificado, esse certificado vale por 2 anos. O outro sistema é, se o país que a Anvisa vai inspecionar está dentro do tratado do MDSAP, que é o Medical Device Single Audit Program, traduzindo, Programa de Auditoria Única para Dispositivos Médicos, ou seja, o Brasil ele faz parte do IMDRF, e do IMDRF nasceu o tal do MDSAP. IMDRF é International Medical Device Regulator Forum, que é o Fórum Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos. Então, para quem não conhece, por favor, anotem aí, IMDRF, depois entra no site do IMDRF e dá uma lida. Tá? Então, você tem vários países, entre eles o Brasil, que faz parte do IMDRF. Esse grupo de IMDRF criou um grupo de auditoria em que, por exemplo, se o Japão faz uma auditoria nos Estados Unidos, numa determinada fábrica, e o Brasil está incluído no escopo dessa auditoria também, então o auditor japonês ele vai auditar não só com base na legislação japonesa, como também com base na legislação brasileira. E outros países que sejam signatários do MDSAP podem estar incluídos no escopo. Então, se o fabricante estrangeiro, ele se utiliza do MDSAP e ele tem esse certificado emitido através do MDSAP, nós, quando solicitarmos a nossa, nós brasileiros, a empresa brasileira interessada, ela solicitar as boas práticas de fabricação para esse fabricante que foi auditado e ela anexar o certificado do MDSAP, isso vai ocasionar duas coisas. Primeiro, a Anvisa, 99,9% de chance, não vai aparecer lá para auditar a empresa. E dois, o certificado emitido pela Anvisa vai valer 4 anos, ao invés de valer 2 anos, que eu falei na primeira hipótese. Para que o certificado na revalidação siga valendo por 4 anos, aquela empresa que foi certificada através do MDSAP, ela tem que continuar dentro do âmbito do MDSAP. Porque se, agora eu vou falar de 2 possibilidades, eu vou falar de 3 possibilidades. Se a empresa ela foi auditada pelo MDSAP, mandou o certificado para o Brasil, eu, por exemplo, se eu sou um importador distribuidor, eu mando para a Anvisa minha solicitação de boas práticas, anexo o certificado MDSAP, o meu primeiro certificado de boas práticas vai valer por 4 anos. Se na recertificação eu mando de novo o MDSAP atualizado, ele vai valer por mais 4 anos. Beleza? Beleza. Se na minha primeira auditoria eu não tenho, aquela empresa ainda não tem certificação, a empresa que vai ser auditada não tem certificação MDSAP, então meu certificado vai valer por 2 anos. Na recertificação, se essa empresa do exterior assumiu, adotou, entrou no sistema do MDSAP, na recertificação vai valer 4 anos. O inverso é verdadeiro. Na primeira certificação, eu tenho MDSAP e o meu certificado sai com 4 anos. No meio desses 4 anos, a empresa sai do MDSAP. Na minha recertificação, eu falo para a Anvisa, olha, estou pedindo a recertificação, mas a empresa não é mais MDSAP. Agora a minha recertificação vai valer 2 anos. Isso com a regra atual. Tá? Eu sempre falo que assuntos regulatórios, eles não são um filme, eles são uma fotografia. Eu estou mostrando para vocês aquela fotografia antiga, a gente tirava antigamente com filme, né? Não se consegue mudar a foto. Então, se hoje a minha fotografia é essa, é essa. Se muda depois, muda depois. Então, eu não posso, por exemplo, ter um certificado que eu pedi para a Anvisa, ela emite com 2 anos, daqui 2 meses eu mando para a Anvisa e falo, agora eu tenho MDSAP, estende para 4 anos. Ela não vai estender, porque essa é a regra atual. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Voltando ao compartilhamento. O que mudou especificamente na revalidação? Mudou o seguinte, você tem um prazo para pedir a revalidação, óbvio, né? Isso todo mundo sabe. Então, quando eu pedi a minha revalidação, então a empresa lá fora já tem certificado de boas práticas, né? E aí eu tinha que pedir essa recertificação um tempo antes. Só que quando eu pedia, às vezes a Anvisa publicava, vamos supor, depois de 30 dias, mas esses 30 dias ainda não coincidiam com o prazo final do primeiro certificado.
Então, passava a valer de novo, né? Eu começava a ter uma nova contagem de tempo a partir da publicação em Diário Oficial. Então, é mais ou menos isso que nós estamos colocando aqui. Então, na prática, né, o certificado vencia dia 25 de dezembro. Aí eu pedi a renovação em 31 de fevereiro, ou a renovação saía publicada, desculpe, em 31 de outubro. Tá? 31 de outubro. O que acontecia? Aquele certificado que eu tinha e que deveria valer até 31 de dezembro, ele morria e passava a viger um novo período a partir de 31 de outubro, que foi a data da publicação. Agora não. Então isso podia acontecer duas coisas, né? A Anvisa podia cortar alguns dias, né, do seu certificado anterior. Agora não. Agora a Anvisa mudou e falou o seguinte: se o teu certificado vence em 31 de dezembro, no exemplo que nós estamos dando aqui, e a renovação é publicada em 31 de outubro, o primeiro dia de validade desta renovação coincide com o último dia de validade do primeiro certificado, ou seja, 31 de dezembro. Então, nesse primeiro exemplo que a gente deu aqui para vocês, seguindo essa via, né, e saindo na caixinha vermelha, nesse primeiro caso, a Anvisa comeria do certificado 2 meses, porque ia ser publicado em 31 de outubro, você ia ter o mês de novembro e dezembro que tinham morrido na emissão desse novo certificado. Agora não mais, tá? Agora a Anvisa vai publicar, porém a validade da renovação vai coincidir com o último dia da validade do certificado anterior, tá? Então é isso. Vamos lá, vamos falar agora de agenda regulatória, o que nós temos que olhar de perto. Bom, a nossa apresentação ela foi montada antes da publicação dessa portaria aqui, que foi publicada na data de ontem, tá? Mas mesmo assim eu incluí algumas coisas. Então tem alguns temas que a Anvisa alguns temas novos que a Anvisa vem colocando nas agendas regulatórias, e as agendas regulatórias elas são sempre montadas por biênios. Então o que nós estamos falando aqui vale para 2026 e 2027, que é a agenda regulatória desse biênio. E tem alguns casos em que a Anvisa não deu conta lá atrás e ela vem empurrando para novas agendas. Um bom exemplo de fatores que levaram a isso, por exemplo, ainda é a pandemia. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, que não é da área de dispositivo médico. A resolução que trata de produtos à base de cannabis, que é a RDC 327 de 2019, tinha uma previsão de revisão em 3 anos depois, ou seja, em 2022. Mas para quem lembra da pandemia, né, todos os projetos a partir de 2019, que foi quando começou a pandemia no Brasil, todos eles foram empurrados para frente, inclusive a revisão dessa resolução. Bom, pelas contas que a gente está fazendo, 2019 mais 3 anos era 2022, certo? Certo. Nós estamos em 2025 e a Anvisa ainda não publicou a revisão da resolução da RDC 327 de 2019. Então, esse é um caso, só para exemplificar, é um caso e uma das razões pelas quais a agência ela pode postergar alguma coisa que está na agenda. Então, o que eu quero dizer para vocês? Estar na agenda não obriga a cumprir a agenda. Obriga a tentar cumprir a agenda. Indica para aqueles interessados, para o setor regulado, que aquilo está no radar da Anvisa, mas não quer dizer que a Anvisa vai conseguir cumprir. Tá? Isso é número 1. Né? Número 2. Estar na agenda pode significar que a Anvisa vai publicar, por exemplo, uma consulta pública em relação àquele tema. Só que não existe nenhuma obrigatoriedade legal de que uma consulta pública vire uma resolução. Isso é uma pergunta que a gente recebe com muita frequência. A Anvisa fez uma consulta pública sobre tal coisa, teve lá todas as colaborações, todas as empresas escreveram, depois teve reunião depois disso, foram as associações e tal, e até hoje não saiu a resolução. Bom, de verdade, a Anvisa não é obrigada, nenhuma agência é obrigada a converter uma consulta pública numa resolução, tá? Por quê? Porque existe um binômio chamado conveniência e oportunidade. Precisa ver se é conveniente fazer isso naquele momento e se é oportuno. Tá? Então, por isso que às vezes não sai.
E também a gente tem que lembrar que Mercosul, as normas são harmonizadas. Então o Brasil ele também não pode fazer, tudo bem, você fez uma consulta pública, essa consulta pública redunda numa coisa, esta coisa vai virar uma resolução, mas aí o Brasil tem que virar para os outros parceiros do Mercosul e falar, moçada, estamos dentro, está tudo bem, está todo mundo acompanhando, podemos fazer? Podemos fazer. Não, não podemos fazer, porque eu aqui na Bolívia, eu aqui no Paraguai, eu aqui no Uruguai, eu aqui na Argentina, ainda não consigo fazer isso. Tá bom, então isso vai ser postergado para algum outro momento. Isso também pode ser uma das razões pelas quais a Anvisa jogue isso para uma agenda posterior, tá? Então, assim, as agências reguladoras ou os reguladores, né, porque nem todo país do Mercosul tem agência reguladora, mas os reguladores do Mercosul eles têm que se conversar para fazer as coisas para e passo, né? Para publicar uma coisa que todo mundo possa fazer. Então vamos lá. Saiu publicado no Diário Oficial de ontem a portaria Anvisa número 1484 de 2025, definindo os temas da agenda reguladora. Então está aqui, eu coloquei o cabeçalho, né, da própria portaria. Para quem não sabe, quem não está acostumado, toda vez que vocês olharem uma lei ou uma resolução, alguma coisa, essa primeira parte aqui chama ementa, que basicamente é o resuminho do que isso aqui está falando, né? E normalmente o anexo 1, também para quem não está acostumado, perdão, normalmente o artigo 1, para quem não está acostumado, ele vai dizer a que veio esse ato que você está lendo agora. Então você sempre tem aqui o ato, você tem a autoridade que publicou esse ato e você tem, isso aqui foi publicado no anexo da Anvisa, tá? Então, obviamente a autoridade é a Anvisa e você tem aqui do que trata, qual é o tema que está tratando esse ato que foi publicado. Então está aqui, aprovar os temas regulatórios priorizados para compor a agenda regulatória, tarará, para o biênio 2026-2027, conforme lista apresentada no anexo 1, tá? Então a lista está aqui. Essa não é a lista completa, tá? Isso aqui é o que a gente pegou, que entende que pode ter um impacto interessante no setor regulado voltado para dispositivos médicos. Então, coisas que eu, particularmente, entendo que a gente deve prestar atenção. Controle sanitário de produtos combinados, né? Disponibilização sobre identificação única de dispositivos médicos, o UDI, que a Anvisa deve publicar, a tal da instrução normativa que nós falamos agora há pouco, né? Monitoramento econômico de dispositivos médicos, porque isso aqui é uma coisa que começa, mas a Anvisa ela amplia isso, né? Porque você tem muitos produtos que precisam ser monitorados do ponto de vista econômico, porque são produtos de alto teor de compra pela saúde pública, pelo SUS. Então, para quem não conhece, apenas a título de comentário, na área de medicamentos, a gente tem a CMED, que é a Câmara de Medicamentos. Então, quando você publica quando você registra um determinado medicamento, via de regra você tem, depois do medicamento registrado, fazer o registro do preço desse medicamento na CMED, na Câmara de Medicamento. E a vigilância sanitária vai, a partir daí, ou vai aprovar esse preço sugerido, ou ela não vai aprovar esse preço sugerido e vai te dizer por que não. Então, só para dar um exemplo para vocês, um produto genérico, ele não pode ter um preço máximo ao consumidor acima de 65% do que aquele medicamento de marca, que também é conhecido como referência. Então, essa questão do monitoramento econômico para a vigilância sanitária, né, isso foi uma atribuição que deram para a Anvisa através da Lei 9782, que é a lei de criação da Anvisa, né? Então, isso aqui é uma atribuição da Anvisa, monitorar economicamente dispositivos médicos, medicamentos e tudo aquilo que tem impacto na saúde pública. Participação obrigatória no MDSAP para fins de certificação de fabricantes internacionais de dispositivos médicos, que é a revisão da RDC 687/2022, que trata do MDSAP. Isso aqui, para mim, não ficou muito claro, e eu fico até meio preocupado com isso, assim, porque se a Anvisa, né, eu quero crer que não, mas se a Anvisa passa a obrigar países que não estão no MDSAP a participar do MDSAP para que os seus produtos possam ser registrados no Brasil, a gente vai ter uma encrenca
sim, bem importante aqui, porque nem o IMDRF e nem a Anvisa e nem nenhuma autoridade sanitária pode interferir na autoridade sanitária de outro país por uma coisa chamada soberania, tá? Então a gente tem ouvido muito, né, aí o governo falar de soberania em vários casos que estão aí na imprensa normal, né, na imprensa regular, e soberania trata disso, ou seja, da porta para dentro da minha casa cuido eu. Isso é soberania, tá? Então assim, você não pode passar a fronteira de um país e falar assim, não, agora tua indústria é obrigada a fazer tal coisa, senão eu não vou aceitar o teu produto. A Anvisa pode até não aceitar, mas ela não pode obrigar o outro país a entrar no MDSAP, tá? Então é isso que eu estou falando, tá? Regulação de inovação de dispositivos para diagnóstico in vitro sujeitos à análise prévia, vigência do certificado de boas práticas, tá? Baseado no risco sanitário. Então, por exemplo, se eu tenho lá um produto de risco sanitário menor, talvez no futuro eu possa ampliar o prazo de validade dessa certificação de boas práticas. Então, se eu estou falando se a Anvisa já definiu que só produto de classe 3 e 4 tem certificação de boas práticas, é óbvio que se eu estou falando de um dispositivo de classe 4, ele está numa classe de risco superior a uma classe 3, né? Isso por definição. Isso a gente não precisa nem ser o gênio da garrafa para entender isso. Então, provavelmente no futuro, a Anvisa vai discutir o seguinte: olha, só estou dando um exemplo aleatório. Olha, então os produtos de classe 3, o certificado de boas práticas passa a valer, por exemplo, 3 ou 4 anos, e os certificados de classe 4 continuam valendo por 2 anos. Tá? Então, claro que aquilo que tem um grau de risco mais alto, a Anvisa precisa ficar de olho em menor espaço de tempo. Tá? Outras coisas, reprocessamento de dispositivo médico. Para quem não sabe, por incrível que pareça, o Brasil tem uma legislação que autoriza o reprocessamento de alguns produtos de uso único. Tem lá uma relação de produtos de uso único que você não pode reprocessar, mas o resto você pode reprocessar. Falando em termos de engenharia biomédica, quando você projeta um produto, um catéter, né, um dispositivo que deveria ser descartável, não é o hospital que vai saber limpar e resterilizar aquilo. Porque por questões, às vezes, de material, por questões de desenho industrial, você pode não conseguir fazer uma limpeza adequada e uma resterilização adequada. Então, até falando como profissional de saúde, eu sou completamente contra isso, sempre fui e sempre briguei com a Anvisa desde o primeiro dia que eles tiveram essa ideia brilhante. Mas a Anvisa vai rediscutir esse assunto dentro da agenda regulatória e vamos ver o que eles vão trazer para nós. A alegação é que isso torna a medicina mais barata no Brasil, né? Porque se ao invés de eu usar um catéter e jogar esse catéter fora, né, e aí eu estou falando de catéteres que não tem lúmen, não tem espaço dentro, né? Estou falando de um catéter que não seja oco dentro, por exemplo, um catéter de eletrofisiologia. Então eles acham, né, sempre acharam, que se eu reutilizar o produto, fica mais barato. Bom, em muitos casos não só não fica mais barato, como aumenta a possibilidade de você ter infecção pós internação, pós-cirúrgica e assim por diante. Mas vamos ver o que a Anvisa vai trazer para nós aí. Isso é a mesma coisa que quebrar o paradigma do reciclável, né? Muitas indústrias provaram, por A mais B ao longo do tempo, que reciclar é mais caro do que fazer o novo. O que você precisa é, eventualmente, mexer no fluxo de uso e recolhimento dessas coisas, mas não necessariamente reciclá-las, né? Um bom exemplo disso é o plástico. O problema não é o uso do plástico, o problema é que as pessoas não recolhem o plástico que usam para que ele possa voltar para a origem e ser reutilizado, né? Isso tem vários trabalhos falando isso. Então tá lá. Requisitos para análise prévia dos sistemas de autoteste de glicemia. Esse é um tema bem pungente na Anvisa. Outro dia até eu vi um vídeo na internet. O sujeito pegou vários. Vocês devem ter visto, porque acho que isso aí saiu a semana passada ou retrasada. A pessoa pegou vários glicosímetros,
Colocou um do lado do outro e foi colocando uma gota do próprio sangue em cada glicosímetro e cada um deu um resultado. Nada muito discrepante, mas cada um deu um resultado, né? Então isso aqui é uma coisa que para a Anvisa é muito cara, especialmente você considerando que 50% das pessoas com diabetes sequer sabe que tem diabetes, né? Então assim, você precisa ter um controle razoável dessa coisa. Regularização de software como dispositivo médico, isso tem entrado bastante aqui no Brasil, a gente tem feito muitos processos sobre SAMD, que é o Software as Medical Device, né? Ou SAS, que é o mesmo software médico, só que agora ofertado através de uma plataforma como se fosse um serviço. Então, ao invés do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, seja lá quem for, baixar na sua máquina um software médico para usar, ele usa isso numa plataforma. É mais ou menos aquilo que a gente tem hoje naquele Office 365, né? Ao invés de você baixar o software no teu computador, você usa ele numa plataforma e você paga pelo uso, né? Então isso também vai ser discutido. E eu acho que aqui, minha opinião, eu acho que aqui vai entrar um pouco de discussão de inteligência artificial. Embora no Brasil a própria inteligência artificial ainda não esteja devidamente legalizada, devidamente discutida, nem no Congresso Nacional. Então a Anvisa aqui ela também não tem muito parâmetro do ponto de vista legal o que discutir dentro de software médico. Mas com certeza eles vão discutir isso, tá? Porque está entrando muita coisa com atribuição de inteligência artificial, e esse é um tema que precisa ser tratado antes da coisa começar. Até porque a inteligência artificial é uma ferramenta evolutiva, né? A mesma inteligência que você faz hoje, que você registra, não é a mesma coisa de amanhã. Essa é a grande dificuldade que o pessoal, tecnicamente falando, que o pessoal está tendo no Congresso. Tudo que se discute hoje, amanhã já mudou, porque a inteligência artificial de hoje não é a mesma de amanhã. Então você precisa entender quais são os grandes capítulos que você tem que discutir e, eventualmente, criar uma legislação para isso. Tá? Revisão do ordenamento regulatório de tecnovigilância com foco nas empresas detentoras de produtos para a saúde. A gente sabe que hoje a obrigatoriedade da informação em termos de tecnovigilância é do detentor do registro, assim como das ações de campo. Ah, mas eu autorizei o Joãozinho a importar o produto que eu sou detentor. Não interessa. Interessa que você, como detentor, você é obrigado a se comunicar com a tecnovigilância e você, como detentor, você é obrigado a fazer recolhimento e ação de campo. Tá? Isso é o que está na legislação hoje. Revisão e atualização da norma que rege o registro de dispositivos médicos personalizados, que não são aqueles feitos sob medida, né? Isso já tem uma legislação que trata disso. Tá? Atualização periódica da certificação de equipamentos, que é a certificação eletromédica, a certificação dos equipamentos que estão também sob controle do Inmetro. Esgotamento de estoque, que é sempre um drama para as empresas. Ah, eu não tenho mais interesse em seguir com esse registro, aí eu não renovei o registro, mas ficou um caminhão de coisa no estoque. O que eu faço com isso? Quanto tempo eu posso esgotar meu estoque? O que eu posso fazer com isso? Tá? Já estamos quase terminando, tá, pessoal? Já vi que já passou de 1 hora, mas aqui tem muito tema aqui. E revisão pontual da transferência de titularidade, que hoje é 903 de 2024, que é aquela história. Eu quero transferir a titularidade de um produto para outra empresa, a Anvisa tem um prazo para analisar isso, depois tem um prazo para entrar em vigência, tem uma série de requisitos que eu tenho que cumprir, que o outro tem que cumprir, e a Vigilância Sanitária vai rever isso. Como último capítulo nessa apresentação, então tem gente que não é de São Paulo, eventualmente pode não se interessar por isso, né? Por isso que eu deixei para o fim. A Covisa, que é a Coordenadoria de Vigilância Sanitária do município de São Paulo, ela publicou uma portaria recentemente, que é a 266 de 2025, tá? Entrou em vigor em 11 de 8 de 2025, onde ela altera o sistema de licenciamento em São Paulo. Agora o licenciamento das empresas tem que ser feito por meio da tal da Rede Sim, né? Do VRE Rede Sim, que é um sistema, é um portal eletrônico, onde você faz licenciamento de outras coisas, corpo de bombeiro, licenciamento ambiental e tal. Então a Vigilância Sanitária pulou para dentro desse ambiente agora, tá? Quando for risco 2, o risco 1, o risco 2, o sistema vai emitir automaticamente o certificado de licenciamento integrado. Então, numa única licença, num único documento, sai o licenciamento de corpo de bombeiro, de vigilância sanitária, de meio ambiente e outros que forem aplicáveis. Aqueles que forem de classe 3, de acordo com a classificação do órgão,
continua com a solicitação lá na própria vigilância sanitária. O anexo 1 desta portaria, ele traz quais são as atividades que demandam o licenciamento. Deixa eu ver se eu tenho isto. Espera aí. Eu vou parar de compartilhar com vocês só um minuto. Deixa eu só ver se isso aqui está aberto aqui, que eu tinha deixado só para dar um exemplo para vocês. Prazo para liberação. Tá, então está aqui. Então deixa eu compartilhar esta outra tela agora. Bom, vocês já devem estar vendo a minha tela. Então o que nós estamos falando, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tá. Então é isso. Então, as empresas, eu tinha falado para vocês do NCM para as mercadorias, né? Da mesma maneira, as empresas no Brasil, cada atividade que uma empresa vai realizar, ela também tem um número, tá? Então você fala assim, olha, eu quero ser um fabricante de sorvete. Você vai lá no IBGE, vai no CONCLA, tem lá uma abinha chamada CONCLA, CONCLA, e no CONCLA você vai escrever assim, fabricação de sorvete. E o CONCLA vai te dizer, olha, para a fabricação de sorvete, você tem este número que é o seu CNAE. O que é o CNAE? Código Nacional da Atividade Econômica. Onde eu descubro quais são os CNAEs da minha empresa? Você vai lá no CNPJ da empresa, lá no papelzinho do CNPJ tem todos os CNAEs, o principal e os secundários. Então, a vigilância sanitária, não só de São Paulo, do Brasil inteiro hoje em dia, faz o quê? Divide, né, a necessidade do licenciamento pelos CNAEs. Inclusive, hoje em dia, você emite uma licença para cada CNAE. Antigamente, as vigilâncias sanitárias emitiam uma licença só com todos os CNAEs lá dentro. Agora não, agora é uma licença por CNAE. Tá? O que eu também achei que só aumentou a burocracia e o pessoal da vigilância sanitária em si ficou bem descontente com isso. Tá? Porque assim, o que antes eles faziam muito rapidamente, hoje você multiplica pelo número de CNAEs que a empresa tem. Então, só para mostrar, no exemplo que eu dei lá atrás, as empresas classificadas como nível de risco 3, que é o alto, exige que o processo seja feito então na própria Covisa, na própria vigilância sanitária. Aqueles que são de nível 2, deixa eu ver se a gente acha algum de nível 2 aqui. Os de nível 2, eles já vão ser automaticamente licenciados. Deixa eu ir mais para baixo. Aqui, ó, por exemplo. Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios. Isso aqui é um supermercado, tá? O que ele está falando aqui é de um supermercado. Ou desses atacarejos, né? Desses caras tipo açaí, sabe esse pessoal? Isso aqui é um atacarejo. Então você entra lá, tem um monte de coisa, mas tem alimento, principalmente alimento. Mas lá dentro você pode encontrar pneu, pode encontrar louças, pode encontrar outras coisas, mas principalmente, primordialmente, produto alimentício. Então eles entendem que um atacarejo, por exemplo, não precisa de visita da vigilância sanitária. Vai para o certificado de licenciamento integrado. Isto não quer dizer, né, também vale a pena a gente citar isso, isso não quer dizer que a vigilância sanitária não vai visitar aquele estabelecimento. Sim, eles vão. Eles podem ir de surpresa, podem marcar antecipadamente, mas quer dizer que o estabelecimento não precisa esperar necessariamente uma visita da vigilância sanitária para ter a sua licença. Tá? Outra coisa, não sei se vocês estão vendo aí, se não estiverem, me avise, são os prazos para atos de liberação. Ou seja, a partir do momento que eu protocolei, quanto tempo a Covisa vai levar para ter uma decisão administrativa? Então tá lá. Para os de risco alto, serviço de diálise de nefrologia, hemoterapia, banco de sangue, banco de célula, hospital dia, tal, não sei o quê, 60 dias. Ou seja, do dia que eu protocolei, a vigilância sanitária atribui 60 dias para fazer a visita e me autorizar ou não me autorizar, né? Ou eventualmente para gerar uma exigência. Então, eu estou abrindo um hospital dia, chamei a vigilância sanitária. Eles têm que me dar uma decisão administrativa em 60 dias. O que é uma decisão administrativa? É aquilo que a própria Anvisa também faz com qualquer processo. Protocolei o processo, eu posso ter um sim, um não, ou me mande mais informações. Né? Então, eu posso ter um deferimento, um indeferimento ou uma solicitação de informações adicionais. Para alguns casos, você pode ter uma aprovação tácita, ou seja, passou o prazo,
mesmo com o prazo, se o prazo passou e a vigilância sanitária não apareceu, a resposta aqui seria sim, sim, o serviço de saúde, ou seja lá o que for, vai estar licenciado. No caso desses aqui, é não. Tá? Por quê? Porque a vigilância sanitária entende que eles estão dentro de um grau de risco mais alto e que não vai ter um licenciamento tácito. Tá? Atividades que necessitam de autorização de funcionamento. Então, por exemplo, todos os fabricantes, importadores, distribuidores, transportadores, armazenadores, tudo aquilo que está na Lei 6360 de 1976 e que está dentro de algum daqueles verbos que a gente chama de verbos nucleares, fabricar, importar, distribuir, exportar, etc. e tal, tudo isso necessita de autorização de funcionamento. Então, quantos dias para eles realizarem a inspeção e emitir um relatório? 90 dias. Pode ter aprovação tácita? Não, não pode ter aprovação tácita, porque eles entendem que é um grau de risco mais alto. Tá? E você tem algumas outras que, mesmo com grau de risco alto, você vê que eles vão para aprovações tácitas. Tá? Então é isso que mudou. Também não vou entrar em muito detalhe nisso aqui, porque senão a gente vai ficar doidão nesse negócio aqui. E também tem gente que não é de São Paulo que não vai ter interesse nisso. Deixa eu ver aqui. Onde eu estava? Acho que eu estava aqui. Não. Aqui. Tá. Então, vocês devem estar vendo. Eu voltei para a minha tela. Então, duas partes importantes dessa portaria. Tá? As atividades que necessitam de licenciamento estão no anexo 1 da portaria e os prazos, esses prazos de resposta da vigilância sanitária estão no anexo 5 da mesma portaria. Tá? O resto foi mudança de formulário e tal, uma questão de inclusão de informação. E, finalmente, não menos importante, eu queria compartilhar com todos vocês que estão aqui um glossário que nós da Latini criamos com todas, absolutamente todos os termos utilizados na área regulatória. Não é criação nosso o termo, que na verdade nós fizemos foi um grande trabalho concentrado para colocar todos os termos aqui dentro. Tá? Então, o que é uma autorização de funcionamento, o que é uma licença de funcionamento, o que é um registro de produto, o que é notificação, o que é não sei o quê. Para vocês terem uma ideia, isso aqui tem mais de 600 páginas. Tá? Então, se forem imprimir, lembrem que tem mais de 600 páginas. E aí, depois desses termos regulatórios, eu incluí algumas coisas da área jurídica. Contrato, o que é um contrato, o que é uma lei, o que é um decreto, o que não sei o quê. E aí, obviamente, né, cada área, cada escola de direito puxa para um lado, mas o que eu coloquei também foram termos que você não precisa ser advogado. Aliás, a ideia é não ser advogado para entender isso, né? É que tem muita gente, muito farmacêutico, muito biomédico, muito dentista, tecnólogo, engenheiro, nutricionista, fisioterapeuta, que trabalha na área regulatória e não necessariamente está a par desse tipo de coisa. Então, deixa eu clicar aqui para ver se a gente consegue entrar. Então, ó, basta que vocês coloquem o nome, o WhatsApp e o e-mail de vocês e vocês vão baixar esse glossário, que, na minha opinião, ficou um trabalho muito bem feito. Já compartilhei isso com o AB, com outros. O pessoal ficou realmente bem impressionado com esse trabalho que a gente fez e continua fazendo. Detalhe, a gente revisa isso a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, todas as legislações novas que saíram, com mudanças de termos, etc. e tal, a gente coloca aí. Dou até um exemplo para vocês. Antes da RDC 751 de 2022, o que valia era a RDC 185 de 2001. Quando você sai da RDC 185 de 2001 para a RDC de 751 de 2022, os termos correlato ou produto médico, ou produto para a saúde, muda para dispositivo médico. Por quê? Porque a Anvisa está se internacionalizando. Lá fora, no MDRF, é Medical Device. Medical Device traduzido é dispositivo médico. Então, a Anvisa passou a adotar também uma nomenclatura para algumas coisas internacionais. Então, quando você tem ou uma revisão, que a gente chama tecnicamente de aperfeiçoamento de uma determinada legislação, né? Ou quando você tem uma substituição, uma revogação e a publicação de uma coisa nova, isso pode trazer no seu bojo a mudança de alguns termos. Então, a gente tem esse cuidado de a cada 3 meses, na republicação, né, dessa nova revisão, colocar todos os termos atualizados. Tá? Então, não tem como errar. Bom, aqui é só para mostrar que a gente tem mais de 35 mil processos, já falei isso para vocês, etc. e tal.
o que a gente faz, os nossos serviços, depois vocês vão olhar aí. Tá? E um negócio bacana também, que realmente é motivo de bastante júbilo para nós aqui, para a equipe, é que nós somos certificados ISO 9000. Nós somos praticamente o único escritório que trabalha com vigilância sanitária, com certificação ISO 9000, e a gente já passou por recertificação há muitos anos. Então, assim, esse ano a gente foi recertificado novamente. Na própria apresentação, vocês vão ter um código QR que vai jogar vocês direto para nosso WhatsApp. Lá está o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, o nosso site, etc e tal, etc e tal, etc e tal. Bom, foi 1h18 de apresentação para vocês. Paro a apresentação aqui agora. Tinha uma pessoa que eu acho que é o Léo, que queria fazer uma pergunta anteriormente. Se alguém tiver alguma pergunta, é Oi, agora. sou eu Fala, mesmo. Léo. Diga lá. Eu Nós queria estamos te ouvindo, perguntar mas não estamos te vendo, só para te avisar. Não, sim. Eu queria perguntar sobre a UDI, aquele momento que você estava falando, Tá. da necessidade de classe 3 a partir de janeiro, né? Sim. Um estoque existente desse produto de classe de risco 3, ele requer a etiqueta ou só para novas importações Não, a para partir de novas janeiro? importações. Só para novas importações. Então, o que já está no estoque não precisa ser etiquetado. Não retroage. Perfeito, era isso, era isso. Tá, não Obrigado. retroage, não retroage. Aliás, uma pergunta bem interessante. Essas perguntas aparecem bastante para dizer, tal, a vigilância sanitária mudou tal coisa. A não ser que ela explicitamente diga assim, olha, estoque existente tem que ser adequado, aí você não adequa. Até dou um exemplo disso também na área de medicamentos. Às vezes, teve um ano que a vigilância sanitária acho que mudou umas 4 vezes o modelo de bula. Óbvio que aquilo que está no estoque, milhares ou milhões de unidades, né? Você imagina lá um fabricante de dipirona, né? O cara tem lá, 5 milhões de caixas de dipirona e de repente a vigilância sanitária fala, nós mudamos o modelo da bula. Pô, você não vai disponibilizar, você não vai abrir 5 milhões de caixas, jogar fora, colocar uma bula, mais 5 milhões de caixas. Não, isso vale dali para frente, salvo se a vigilância sanitária fala, olha, por conta da falta dessa informação, nós entendemos que é um risco sanitário implícito e aí nós queremos que vocês façam tal coisa, tal adequação. Aí beleza. Se for obrigatório, muito bem. Se não for obrigatório, não, tá? A lei, as regras geralmente não retroagem nesse sentido, exceto se a autoridade reguladora entender que existe um risco implícito aí. Bom, galera, agradeço. De novo, vai ficar disponibilizado a apresentação no nosso site, mais ou menos a partir de umas 2 da tarde hoje. Alguém perguntou de WhatsApp aí. Geralmente, depois desses webinários, a gente abre um e-mail específico relacionado ao webinar. Então, nós vamos abrir um e-mail específico para esse webinar. Esse e-mail vai ser dessa vez webinar dezembro tudo junto @latinegroup.com, tá? E então na apresentação já vai estar o link do glossário, me perguntaram agora. Agora quando vocês baixarem a apresentação depois do almoço já vem o link do glossário junto. Todos os links que estão aqui são links ativos, tá? Então vocês podem baixar por aí. E nesse e-mail, então, webinar dezembro, vocês podem encaminhar todas as dúvidas que vocês tiverem que a gente vai responder, tá bom? Obrigado estará na apresentação a portaria, sim. Além da apresentação, nós vamos compartilhar também todas as fontes que nós usamos para fazer a apresentação, como eu tinha falado no início. E obrigado pela atenção de vocês, eu espero que todos vocês tenham tido um bom ano, um ano de muito sucesso, né? Eu sei que foi um ano desafiador. Eu quero dizer para vocês que o ano que vem não vai ser um ano fácil, né? Nós vamos ter um ano de eleição,